Hoje é 24 de agosto de 1882. Estamos no cemitério da Consolação, em São Paulo. Dos apenas 40.000 habitantes desta cidade, 3.000 estão aqui para o enterro de Luiz Gama. Gama, que era chamado o amigo de todos, não veio no coche funerário que foi para ele preparado. O amigo de todos deveria ser levado por todos. E assim foi feito. Seus tantos amigos fizeram questão de trazer o seu caixão. Raul Pompeia, o autor do conceituado livro O Ateneu, e muito amigo de Luiz Gama desde a sua juventude, faz uma das mais célebres homenagens de que se tem notícia, dizendo sobre ele: não sei que grandeza eu admirava nesse advogado, a receber constantemente em casa um mundo de gente faminta de liberdade. Os escravos humildes, esfarrapados, implorando libertação como quem pede esmola. Outros, mostrando as mãos inflamadas e sangrentas das pancadas que lhes dera um bárbaro senhor. Outros, inúmeros. E Luiz Gama os recebia todos com sua aspereza afável e atraente. E a todos satisfazia, praticando as mais angélicas ações, por entre uma saraivada de grossas pilhérias de velho sargento. Toda essa clientela miserável saía satisfeita, levando este uma promessa, outro a consolação, alguns um conselho fortificante. Luiz Gama fazia tudo, libertava, consolava, dava conselhos, demandava, sacrificava-se, lutava, exauria-se no próprio ardor, como uma candeia iluminando à custa da própria vida as trevas do desespero daquele povo de infelizes, sem oferir uma sombra de lucro. E por essa filosofia, ele empenhava-se de corpo e alma, fazia-se matar pelo bom. Pobre, muito pobre, deixava para os outros tudo que lhe vinha das mãos de algum cliente mais abastado. Tamanha foi a importância do trabalho de Luiz Gama na causa da emancipação dos negros em plena vigência das leis escravocratas, que ele recebeu o epíteto de apóstolo negro da abolição. No exato momento do enterro, um de seus amigos intimou que juntos prestassem um juramento de não deixar morrer a ideia pela qual combater aqueles gigantes. Foi respondido por um brado geral da multidão, que, mãos estendidas ao caixão, jurava. E nós agora o trazemos de volta, para não deixar morrer essa história. A da libertação dos escravos. A libertação de todos os escravos. Este é Luiz Gonzaga Pinto da Gama, ou apenas Luiz Gama. Eu, mesmo sendo republicano, ainda que sem a concordância dos meus valiosos correligionários, faço a propaganda abolicionista, se bem que de modo perigoso, principalmente para mim. E faço por minha própria conta. Quando a justiça fechar as portas dos tribunais, quando a prudência apoderar-se do país,
quando da imprensa quebrarem-se os pregos, quando nossos adversários ascenderem ao poder, eu saberei ensinar aos desgraçados a vereda do desespero. Basta de sermões, acabemos com os idílios. Baiano de Salvador, nascido em 1830, filho de um fidalgo português e da negra alforriada Luísa Maria. Aos 10 anos de idade, Gama foi vendido ilegalmente pelo próprio pai como escravo para pagar uma dívida de juros. Na condição de escravo, se muda para São Paulo e reside nessa cidade até sua morte em 1882, aos 52 anos, vitimado pelo diabetes. Sua mãe, mulher revolucionária, foi várias vezes detida por envolver-se em planos de insurreições de escravos, como a Revolta dos Malês. Em 1837, acusada de participação na Revolta Sabinada, foi deportada para o Rio de Janeiro, onde desapareceu. Minha mãe, Luísa Maria. Durante muito tempo procurei por ela. Em vão. Jamais encontrei. Sou filho natural de uma negra malê, africana livre da costa mina, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Era de baixa estatura, magra, bonita. A cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava seu comércio. Era quitandeira muito laboriosa e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. Depois da Revolução do Dr. Sabino, a Sabinada na Bahia, foi ela para o Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Eu a procurei por 3 vezes na corte, sem que a pudesse encontrar. Anos depois eu soube por os pretos minas que a conheciam e que deram-me sinais certos que ela, acompanhada de malungos desordeiros em uma casa de dar fortuna, um local onde se lia a sorte das pessoas, fora posta em prisão. E que tanto ela como seus companheiros desapareceram. Naquele tempo, o governo tratava rigorosamente os africanos livres, tidos como provocadores. Nada mais pude saber a respeito dela. Nunca. Meu filho, onde estás? Eu também te procurei a minha vida toda e nunca te encontrei. Quantas saudades de ti, meu filho. Ai, como eu sofri de saudade. Pela dor das chibatadas. A viagem de minha mãe, Luísa Maria, vindo da África para o Brasil, deve ter sido terrível. Do mesmo modo como foi terrível a viagem da ex-escrava Galdina, como contará o escritor paraibano José Lins do Rego, séculos depois. Dirá ele: como doía nas costas o chicote do homem que mandava dos negros. De manhã, subia-se para ver o sol. Todos estavam nus e fediam o buraco onde tinham que dormir. Ah! Mas de noite, havia um rumor de bater de asas. Asas brancas que voavam para cima dela. Eram as almas que não podiam voar para o céu. Todas as noites elas vinham bater nas janelas do barco. Sofrimento, dor, humilhação. Mesmo assim, meu filho, nunca baixei minha cabeça. Quem sabe um dia, com a graça dos nossos deuses, e se o destino assim quiser, tu consigas aquilo que não me deixaram fazer, que foi lutar pelo direito maior
a liberdade do nosso povo negro. Minha mãe era muito bela e formosa. Era a mais linda pretinha. Da Dulce da Líbia, rainha. E no Brasil, pobre escrava. Ah, que saudades que eu tenho dos seus mimosos carinhos. Quando com os terros filhinhos, ela sorrindo brincava. Éramos dois seus cuidados, sonhos de sua alma bela. Ela, a palmeira singela na fulva areia nascida. Dos roliços braços de ébano, de amor o fruto apertava, e a nossa boca juntava um beijo seu, que era a vida. Quando o prazer entreabria seus lábios de roxo lírio, ela fingia um martírio nas trevas da solidão. Os alvos dentes nevados da liberdade eram um mito. No rosto, a dor do aflito. Negra, a cor da escravidão. Os olhos negros altivos, dois astros eram luzentes. Eram estrelas cadentes por corpo humano sustidas. Foram espelhos brilhantes da nossa vida primeira. Foram a luz derradeira das nossas crenças perdidas. Tão terna como a saudade no frio chão das Campinas. Tão meiga como as boninas aos raios do sol de abril. No gesto grave e sombria como a vaga que flutua. Plácida, alegre. Era a lua refletida em céu janil. Brandinha, a voz sonorosa, sentida como a rolinha, gemendo triste e sozinha, ao som da aragem facinha. Escuro e ledo o semblante, de encantos sorria a fronte, mas a nuvem no horizonte das ondas surgindo à flor. Tinha o coração de santa, era seu peito de arcanjo, mais pura na alma que um anjo, aos pés de seu Criador. Se junto à cruz penitente a Deus orava contrita, tinha uma prece infinita como o dobrar do sineiro. As lágrimas que brotavam eram pérolas sentidas, dos lindos olhos vertidos na terra do cativeiro. Mas eu tenho lances doloridos em minha vida, que valem mais do que as lendas sentidas nesta vida amargurada dos mártires. O alferes Antônio Pereira Cardoso, negociante e contrabandista para quem fui vendido, comprou-me um lote de 100 e tantos escravos e trouxe-nos a todos, pois este era o seu negócio. Como já sabem, tinha eu apenas 10 anos de idade quando fui vendido ilegalmente como escravo pelo meu próprio pai. Meu pai era fidalgo e pertencia a uma das famílias mais ricas da Bahia, de origem portuguesa. Ele foi rico, mas apaixonado pela diversão, jogava bem as armas e muito melhor ainda o baralho. Amava as súcias e os divertimentos. Esbanjou uma boa herança, obtida por uma tia em 1836 e reduzido à pobreza extrema a 10 de novembro de 1840, na cidade da Bahia, vendeu. Remetido para o Rio de Janeiro, eu fui parar na casa de um comerciante circunspecto e enérgico. Porém, sua senhora e suas 3 filhas se afeiçoaram a mim imediatamente, e eu a elas. Sempre que me lembro desta boa senhora e de suas filhas, vêm as lágrimas aos olhos. Porque eu sinto saudades do amor e dos cuidados com que me afagaram por alguns dias. Dali saí derramando copioso pranto. E também todas elas ficaram sentidas ao me verem partir. Já em São Paulo, entregue ao tal alferes que me comprou, eu fiz a pé toda a viagem de Santos até Campinas. Mas, voltando ao meu pai, não ouso
ouço afirmar que meu pai fosse branco, porque tais afirmações neste país constituem grave perigo perante a verdade, no que concerne à melindrosa presunção das cores humanas. Devo poupar à infeliz memória dele uma injúria dolorosa, e o faço ocultando seu nome. Luiz Gama, aos 17 anos de idade, aprende a ler e a escrever com um hóspede de seu dono. Um menino, Antônio Rodrigues do Prado Júnior. E com isso eu consegui provar ter nascido livre. Consegui provas irrefutáveis de ter nascido livre. E conquistei a minha própria liberdade nos tribunais. Inicia aí sua magistral trajetória com a palavra escrita. Algo quase que exclusivo de homens livres e brancos. Que aos 29 anos já era autor consagrado e considerado o maior abolicionista do país. Adotou um estilo onde literatura, jornalismo e política se misturam. Além disso, Gama estudou direito por conta própria como ouvinte, um verdadeiro autodidata. Exerceu a função de advogado, rábula, termo usado por aquele que conseguisse comprovar conhecimentos jurídicos para exercer a profissão. No entanto, nunca lhe foi permitido conseguir esse diploma. Foi o primeiro autor a admitir-se negro, o maior advogado dos escravos deste país e uma das personalidades negras mais notáveis do século XIX. Se negro sou ou sou bode? Bode era uma palavra usada pelos brancos de maneira ofensiva para designar as pessoas de pele escura. Desculpe, eu me interrompi. Por favor, continue. Se negro sou ou sou bode? Pouco importa. O que isto pode? Bodes há de toda casta, pois que a espécie é muito vasta. É verdade. Sou negro e vou lutar incansavelmente na justiça e na imprensa pela libertação de cativos. Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que esta cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sobre sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Não frequentei nenhuma faculdade de direito, mas como autodidata, tendo comprovado minha competência jurídica, poderei advogar a favor dos negros cativos. A inteligência repele os diplomas, como Deus repele a escravidão. Como eu dizia, basta de sermões, acabemos com os cedilhos. Ao positivismo da macia escravidão, eu anteponho o positivismo das revoluções da liberdade. Quero ser louco como John Brown, como Spartacus, como Lincoln, como Jesus. Detesto, porém, a calma farisaica de Pilatos. Eu conheço os mandamentos da lei e vou combater essa cruel instituição escravagista. A lei de 1831 proíbe, extingue o tráfico de escravos. Então, liberdade aos africanos ilegalmente escravizados. Eu sei perfeitamente o que é ser escravo. Sei perfeitamente o que é ser escravo. Luiz Gama, calma. Calma, Luiz Gama. Por que você não diz aquele outro poema seu? Saudade de escravo. Naquelas quentes areias, naquelas terras de fogo, onde livre de cadeias eu corria em desafogo, lá nos confins do horizonte, lá nas planícies, nos montes, lá nas alturas do céu. Esta minha alma perdida não veio, só parti eu. Mas Gama não se restringe aos poemas. Claro.
Claro! Colocarei anúncios nos jornais. Luiz Gonzaga Pinto da Gama trabalha causas da liberdade, responde consultas para fora da capital, tudo sem restrição alguma. Eu me colocarei à disposição para advogar gratuitamente a favor dos negros que não têm possibilidade de conseguir um advogado para conseguir a sua carta de alforria. Eu advogo de graça, por dedicação sincera, à causa dos desgraçados. Não pretendo lucros e não temo violências. Foi com esse espírito revolucionário que Luiz Gama, advogado, jornalista, o mais importante poeta satírico do romantismo, dedicou-se com grande talento à causa humanista em prol dos escravos. Advogando sozinho, foi responsável pela libertação de centenas de escravos. Foram mais de 500 escravos livres do cativeiro ilegal. Algo jamais ocorrido na história mundial da advocacia. Ato memorável. Precursor e fundador do abolicionismo e primeira figura de importância na história da literatura da consciência negra em nosso país. Em seu único livro, Primeiras Trovas Burlescas, coletânea de poemas satíricos, Gama ironiza a política, os valores éticos e raciais do Brasil de então. Sua biografia se confunde com a própria luta pela abolição da escravatura e instauração da República no Brasil. Seus contundentes ataques foram direcionados a dois grupos que tiveram o triste papel de legitimar a escravidão dele: os clérigos e os magistrados. A escravidão é um sistema injustificável. O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. A República é o único regime capaz de garantir a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os homens. Eu sempre tenho em casa uma moeda que dou aos negros em dificuldades quando vêm me procurar. Certo dia, entrou um escravo angustiado em meu escritório e pedindo que eu conseguisse a sua carta de alforria. Em seguida, chegou o amo do rapaz, perguntando por que do escravo querer ir embora, já que era bem tratado. Por que deixaria meu lar para ser infeliz em outro lugar? Ele perguntou. O escravo ficou calado, então eu respondi: falta-lhe o principal, falta-lhe a liberdade de ser infeliz, onde e como queira. A questão racial está em muitos de seus poemas satíricos e de indignação. Em 1869, quase 100 anos antes de Martin Luther King, Luiz Gama antecipa-se afirmando ter um sonho. I have a dream. Um sonho sublime. Um desejo de igualdade. As terras do Cruzeiro, sem reis e sem escravos. Luiz Gama deixou várias cartas trocadas entre amigos, como a de Rui Barbosa, que falava do seu desejo de resolver o aspecto político e social, do seu desejo de luta pela abolição. Uma das cartas, a destinada a seu amigo Lúcio de Mendonça, considerada histórica, porque é o único relato direto de um ex-escravo sobre sua própria condição. Característica que torna Gama uma exceção em nosso panorama intelectual e político. Sobre si mesmo, Gama traça em seus poemas uma imagem que está muito, mas muito longe da figura do pobre coitado, sofredor, como os negros pintados pelos poetas brancos contemporâneos. Gama fala de si com a mesma crítica com que ataca o sistema, menosprezando o seu próprio valor ante os padrões culturais vigentes que ele implicitamente aceita. Se queres, meu amigo, em teu álbum, pensamento ornado de frases finas
divinas, ditadas pelo talento. Não contes comigo que sou pobretão, em coisas mimosas sou mesmo um ratão. Gama chega mesmo a ironizar a situação do negro, apartado das artes, da ciência e da riqueza. Ciências e letras e riqueza não são para ti. Pretinha da Costa não é gente aqui. É por isso que a sua poesia vem destruir, denunciar, deformar o mundo de injustiças que o cerca. Então eu posso dizer mais um poema meu? Fique à vontade. Quem sou eu ou a botarrada? Mas esse eu conheço, até já decorei. Ah, é? Então diga. Se negro sou ou sou bode, pouco importa. O que isto pode? Bodes há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e malhados. Bodes negros, bodes brancos. E sejamos todos francos. Uns plebeus, outros nobres. Bodes ricos, bodes pobres. Bodes sábios e importantes. E também alguns tratantes. Aqui nesta boa terra, marram todos, tudo berra. Nobres condes e duquesas, ricas damas e marquesas, deputados, senadores, gentis homens, vereadores, belas damas emproadas de nobreza empantufadas, repimpados principotes, orgulhosos fidalgotes, frades, bispos, cardeais, fanfarrões imperiais, gentes pobres, nobres gentes, em todos, meus parentes. Entre a brava militância, fulge brilha alta mudança. Guardas, cabos, furriéis, brigadeiros, coronéis, destemidos marechais, rutilantes generais, capitães de mar e guerra, tudo marra, tudo berra. Na suprema eternidade, onde habita a divindade, bodes santificados, que por nós são adorados. Entre o coro dos anjinhos, também há muitos bodinhos. O amante de seringa tinha pelo em macatinga. O deus Mendes pelas costas, na cabeça tinha pontas. Jove, quando foi menino, chupitou leite caprino. E segundo o antigo mito, também Fauno foi cabrito. Nos domínios de Plutão, guarda um bode o Alcorão. Nos lundus e nas motinhas são cantadas as potinhas, pois se todos têm rabicho, para que tanto capricho? Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria, cesse pois a matinada, porque tudo é bodarrada! Certamente, Luiz Gama não imaginava que suas sátiras políticas e sociais permaneceriam atuais em nosso país. Atuais. Luiz Gama passou a dedicar-se com exclusividade ao jornalismo e à causa abolicionária a partir de 1860. A imprensa teve um papel fundamental em sua militância, bem como a maçonaria, que apoiou o nosso herói em sua luta pela liberdade e igualdade de direitos dos escravos. Por exemplo, a utilização dos elementos da cultura afro-brasileira em contraposição aos cânones românticos é muito bem identificada no poema Meus Amores. Meus amores são lindos, cor da noite, recamada de estrelas rutilantes. Tão formosa crioulo, tetes negra, tem por olhos 2 astros cintilantes.
Em rompentes granadas embutidas, tem por dentes as pérolas mimosas, gotas de orvalho que o universo gela nas breves pétalas de carmínia rosa. Os braços torneados que alucinam quando os move perluxa, com langor. A boca é roxo-mineiro, abrindo a medo. Dos lábios destila-se o grato. O colo de veludo Vênus Bela trocara pelo céu de inveja morta. Da cintura nos quebros, a luxúria que a filha de Cineras não suporta. A cabeça envolvida em núbia trunfa. Os seios são dos globos a saltar. A voz traduz lascívia que arrebata. É coisa de sentir, não de tocar. Quando a brisa veloz por entre anáguas espaneja as cambraias escondidas, deixa ver aos olhos cobiçosos as lisas pernas de ébano luzidas. Meus amores são lindos, cor da noite recamada de estrelas rutilantes. Tu, feito em fogareiro, eu, feito em brasa. Não. Vamos voltar à nossa história. Vamos. Porque com a anuência das autoridades, ele é ameaçado de morte por defender causas de liberdade. Perde seu emprego, sofre perseguições políticas por ser considerado o terror dos fazendeiros e imbatível defensor de homens ilegalmente escravizados. Ilegalmente escravizados! Assim afirmava o nosso herói ao basear-se na lei de 1831. Lei esta que classificava o tráfico de africanos como crime de contrabando. Diante da ameaça de morte, Gama deixa uma carta destinada a seu único filho, Benedito Graco Pinto da Gama. São verdadeiros conselhos de um pai e sintetizam seus valores, suas crenças, filosofia de vida. Meu filho, dize à tua mãe que a ela cabe o rigoroso dever de conservar-se honesta e honrada. E tu, evita a amizade, as relações dos grandes homens, porque estes são como o oceano, que aproxima-se das costas para correr os penedos. Ser republicano, como foi o homem Cristo, faze-te artista. Crê, porém, que o estudo é o melhor entretenimento e o livro o melhor amigo. Faze-te apóstolo do ensino desde já. Combate com ardor o trono, a indigência e a ignorância. Trabalha por ti e com esforço inquebrantável para que este país em que nascemos, sem reis e sem escravos, se chame Estados Unidos do Brasil. Ser cristão e filósofo. Crê na autoridade da razão e não te alies jamais a nenhuma seita religiosa. Deus revela-se tão somente na razão do homem. Não existe em igreja alguma do mundo. Há 2 livros cuja leitura recomendo-te: a Bíblia Sagrada e a Vida de Jesus, por Ernest Renan. Trabalha e sê perseverante. Lembra-te que escrevi estas linhas em momento supremo, sob ameaça de assassinato. Tem compaixão, meu filho, dos teus inimigos, como eu compadeço-me da sorte dos meus. Teu pai, Luiz Gama. Um herói brasileiro. Como vocês sabem,
Gama faleceu em São Paulo em 1882, em 24 de agosto, sem ver concretizada a abolição que tão bravamente defendeu. Nem tão pouco viu nascer a República. Todos os jornais do Brasil deram a notícia da morte de Gama. Porém, quase não se ouviu falar dele ao longo de todos esses anos, mesmo ele sendo patrono da cadeira número 15 da Academia Paulista de Letras. Lígia Ferreira, que doutorou-se em Luiz Gama por suas pesquisas biográficas sobre o nosso herói, foi quem possibilitou o resgate de sua memória, tendo publicado alguns livros sobre o assunto. Mas, felizmente, em 3 de novembro do ano de 2015, passados 133 anos de sua morte, o polêmico Luiz Gama, ex-escravo, líder abolicionista, advogado autodidata, jornalista, poeta, ativista político republicano e maçom, profundo conhecedor dos mandamentos da lei, que com sua fantástica oratória ajudou a defender mais de 500 negros nos tribunais, foi oficializado advogado pela OAB, a Ordem dos Advogados. Ato este que perpetuará na memória do país a luta feroz de um homem pelo fim da escravidão, pela igualdade e pela justiça. Aliás, este ato faz parte dos objetivos da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, estabelecida em 2015 e presidida pelo advogado negro Humberto Adamo. Em um relatório parcial, a comissão responsabiliza o Estado pela escravidão e suas consequências trágicas e exige, através de políticas públicas, para diminuir a discriminação e o abismo social fortemente determinado pela cor da pele em nosso país. Passados 190 anos de seu nascimento, o frescor de suas palavras e a lucidez do seu pensamento permanecem intactos. Um verdadeiro exemplo para todos nós de luta pelo direito à igualdade e à dignidade humana. Faço versos, escrevo para muitos jornais, colaboro em alguns jornais literários e políticos e redijo para alguns com extrema dedicação às causas humanas, em especial a abolição. A liberdade e a igualdade não são privilégios, e sim direitos de qualquer pessoa. A liberdade e a igualdade não são privilégios, e sim direitos de qualquer pessoa. Não tolero o magistrado que do brio descuidado vende a lei e trai a justiça, faz a todos injustiça. Com rigor, deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha horrendo o crime no mendigo que deprime. Eu, Luiz Gama, advogo de graça por dedicação sincera à causa dos desgraçados. Não pretendo lucros e não temo violências. No foro e na tribuna eu ganho pão para mim e para os meus, que são todos os pobres, todos os infelizes, e para os míseros escravos que em número superior a 500 tenho arrancado as garras do crime. Sim, milhões de homens livres, nascidos como feras ou como anjos nas fúlgidas areias da África.
roubados, escravizados, açoitados, mutilados, arrastados deste país clássico da sagrada liberdade, assassinados impunemente, sem direitos, sem família, sem pátria, sem religião, vendidos como bestas, espoliados em seu trabalho, transformados em máquinas, condenados à luta de todas as horas, de todos os dias, de todos os momentos, em proveito de especuladores cínicos, de ladrões impudicos, de salteadores sem nome. E tudo isso sofreram e sofrem em face de uma sociedade opulenta, do mais sábio dos monarcas, a luz divina da santa religião católica, apostólica romana, diante do mais generoso e mais interessado dos povos, que recebiam uma carabina envolvida em uma carta de alforria, mas com a obrigação de se fazerem matar a fome, a sede e a bala nos esteiros paraguaios. E que nos leitos dos hospitais morriam, volvendo os olhos ao território brasileiro, os que nos campos de batalha caíam, saudando risonhos o glorioso pavilhão da terra de seus filhos. Estas vítimas, senhores, que com seu sangue, com seu trabalho, com sua jactura, com a sua própria miséria, constituíram a grandeza desta nação, jamais encontraram quem, dirigindo um movimento espontâneo, desinteressado, supremo, lhes quebrasse os grilhões do cativeiro. Sou abolicionista sem reservas, sou cidadão, creio ter cumprido o meu dever.